Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 7 de outubro de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, Eduardo Bolsonaro e o seu capanguinha, o Paulo Figueiredo, perderam o acesso à Casa Branca. O Trump basicamente descobriu, por interpostas pessoas, que aquilo que aqueles dois estavam dizendo para ele era conversa fiada. Eles venderam para o Donald Trump o quê? Que o Bolsonaro era um popstar no Brasil, era um fenômeno de audiência e que ele tinha um apoio monstruoso, mas até aí não há mentira nenhuma. O apoio a Jair Bolsonaro no Brasil é grande. É a maioria? Não. E eles disseram ao contrário, eles disseram que a esmagadora maioria dos brasileiros apoiava o Donald Trump. Quando uma parcela expressiva da sociedade foi às ruas e equiparou a quantidade de gente que tinha nas manifestações de Bolsonaro, eles começaram a perceber, principalmente o Donald Trump, que essa história de que o Bolsonaro era o candidato das massas e que todos o apoiavam, aquilo ficou claro que era mentira, porque o outro lado conseguiu facilmente, em pouco tempo, colocar a mesma quantidade de gente na rua e com gastos muito menores. Além do que, a partir dali, os agentes do Donald Trump passaram a dar crédito às pesquisas que mostram que a maioria dos brasileiros quer mais é que o Jair se dane, não é? E, além de tudo, há também o caso da pressão dos empresários, não é? Dos problemas que estão surgindo na economia pelos ataques ao Brasil, mas isso não é o que tocou o alerta do Trump para a questão do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo e do próprio Jair Bolsonaro. De repente ele descobriu que esses dois não fazem diferença, não vão conseguir ajudá-lo em nada, por mais que ele tenha preferências políticas aqui no Brasil, ele não precisa dessa gente e agora não tem o que dizer. O Trump não tem o que dizer para o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, e, na verdade, o próprio Marco Rubio, e os dois, eles estão dando a impressão, estão passando a mensagem de que eles estão sem acesso à Casa Branca. Você vai entender isso nesta edição. Eu vou te mostrar indícios claros de que eles estão, desde o episódio da ONU, do encontro de Lula com Trump na ONU, eles estão sem acesso à Casa Branca. E isso inaugura um novo momento aí que marca, basicamente, o fim do bolsonarismo. Esse é o verdadeiro fim do bolsonarismo. Vamos assistir. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Mas a foto, o saldo dessa conversa, né, por telefone entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump é muito ruim para o bolsonarismo. Ela ataca principalmente essa espinha dorsal dessa narrativa, dessa estratégia, principalmente da dupla Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que estão nos Estados Unidos e que alimentam o bolsonarismo aqui no Brasil, de que eles teriam o monopólio completo, absoluto, da relação, da interlocução com a Casa Branca. Isso já começou a ruir na semana passada, quando o Trump faz aquele comentário lá na ONU, dizendo que deu uma química com o presidente Lula e que eles ficaram de conversar. Essa conversa rolou hoje, segunda-feira, um clima
totalmente de derrota no bolsonarismo. Conversei com diversas fontes, que algumas tentando minimizar, outras dizendo que tem que ter um contra-ataque, é preciso ter uma conversa ideológica do campo bolsonarista com Donald Trump, que eles querem um encontro pessoalmente com o Trump antes de saber o que tinha rolado na conversa. Agora que a gente tem essas informações na nota do Palácio do Planalto, eu também conversei com diversas fontes do governo, Palácio do Planalto, ali do Itamaraty, para trazer um pouco da temperatura. Tem 4 atos na nota do governo mostrando os principais pontos que levam a essa derrota do bolsonarismo, repito, no saldo do encontro. Bom, primeiro é preciso a gente deixar claro que a ligação partiu do norte-americano, que os dois concordaram em se encontrar e trocaram telefones. Começa daí que já não tem mais intermediação de ninguém. Além disso, Marco Rubio, interlocutor de Eduardo Bolsonaro na Casa Branca, foi encarregado de discutir as tarifas, mas até onde o Trump deixar. E o Lula tem o telefone do Trump. Se ele precisar, ele vai ligar para lá e vai dizer, olha, não está dando para negociar. E o interesse do Trump de negociar é muito claro. Todos os analistas, você vai ver todos os analistas sérios, né? Nós estamos falando de quem está querendo dar versão política para o caso. O governo está sendo muito objetivo, está tratando o assunto com seriedade, e o bolsonarismo fica dizendo que eles estão dando uma goleada. Foi um golaço. A conversa do Lula com o Trump e a aproximação entre eles foi um golaço do bolsonarismo. É isso que eles estão dizendo. Bom, seja lá como for, os interlocutores do Planalto, ouvidos pela Andréa Sadi do Globo, afirmam que o ex-presidente Bolsonaro ficou de fora das negociações durante o telefonema do Trump. Então, isso já mostra, inclusive, que o bolsonarismo está sem acesso. Veja que eles estão querendo uma conversa com o Trump, porque o Marco Rubio não tem o que dizer para eles. Eles estão sem acesso à Casa Branca. O Marco Rubio não está encontrando com ninguém e não está dando satisfação nenhuma para eles. Por isso eles ficam vendendo versões de coisas que não existem, porque eles não estão sendo alimentados com informação. Até porque vai dizer o quê para eles? Olha, a gente mudou de ideia e decidiu mandar vocês para o espaço. Né? Não tem o que dizer. Muito bem. O Trump percebeu que estava prejudicando os Estados Unidos porque ele estava enganado. Ele estava sendo enganado. Não que o Trump seja melhor do que ele é. O Trump é um candidato autocrata, é um sujeito autoritário. Mas nos Estados Unidos, ele tem um limite. E o limite é que ele precisa vencer a eleição para ficar no poder. Ele não vai conseguir dar um golpe, muito dificilmente ele vai conseguir dar um golpe, ele vai achar apoio para isso. Os Estados Unidos têm todos os defeitos do mundo, mas é um país em que tem interesses consolidados na democracia. Né? Então, o sujeito lá, ele tem que ganhar a eleição, e quando ele ganhar a eleição, ele vai impor a agenda dele, mas tudo tem um limite. Lá tem um limite, e as instituições barram. Né? Já teve presidente tirado do cargo lá, então não tem isso. Ele vai precisar de apoio, e o apoio dele estava entre os grandes empresários, e isso não está tendo mais. O avanço recente nas relações entre Brasil e Estados Unidos não veio por acaso, e quem afirma isso é o ex-embaixador do Brasil em Washington, Roberto Abdenur. Ele avalia que, mesmo diante das oscilações durante o governo Trump, o trabalho conjunto de diplomatas e autoridades dos dois países pavimentou o caminho, e que Celso Amorim, Mauro Vieira e Geraldo Alckmin foram essenciais para superar os entraves históricos e construir pontes. É simples assim, não é? O Trump, na verdade, ele caiu na real e aposta que Estados Unidos e Brasil vão se dar muito bem, porque, isso está muito claro, todos os analistas estão dizendo a mesma coisa, eu não faço outra coisa se não me informar nos últimos dias, eu estou garantindo para você, todos os analistas dizem o seguinte, o Trump ele estava acreditando na conversa do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, porque eles são dois delirantes. Eles foram lá e contaram uma mentira gigantesca
de que o Bolsonaro tinha um apoio esmagador no Brasil. Como ele estava colocando aquele bando de ricaço na rua, né? Pessoal aqui dos bairros ricos, de São Paulo, do Rio, de outras capitais, né? Que vão para a rua porque é interesse de classe. Mas aí, em algum momento, as classes mais desfavorecidas começam a entender que se ficarem quietas vão ser engolidas. Mas o pessoal que tem dinheiro se mobiliza muito mais fácil que o pessoal humilde, né? Eles sabem que é na política que reside o bem-estar deles. E cabe agora às pessoas de estratos socioeconômicos inferiores entender isso também. Ministros do STF avaliam que a conversa entre Lula e Trump abre caminho para reverter as sanções ao próprio STF e vem o Eduardo Bolsonaro isolado. Integrantes da corte consideram que houve acerto em via diplomática adotado pelo governo brasileiro. Porque aí é o Lula que entrou em campo, não é? O Moraes fez a parte dele de levar com mão de ferro o caso para diante e o Lula foi na habilidade dele, habilidade política que vai dar a ele, a qualquer momento, aí, o 4º mandato presidencial. A conversa telefônica entre o Lula e o Trump foi recebida com alívio por ministros do Supremo Tribunal Federal, que enxergam no gesto uma abertura para reverter as sanções impostas por Washington. Muito bem. O gesto que pode mudar o tom entre Lula e Trump em meio ao tarifaço é que o Lula e o Trump conversaram por telefone e na ligação que durou cerca de 30 minutos eles iniciaram a retomada do diálogo. Após a conversa, reiteraram que houve avanço com diálogo positivo, abertura de ambos os lados e sinalizaram que vão se encontrar. Durante um programa que a revista Veja fez, a apresentadora destacou que o encontro representa uma vitória diplomática, como todos estão dizendo. Você vê que são vários agentes dizendo a mesma coisa. Outro cientista político chamado Elias Tavares avaliou que antes tarde do que nunca, e segundo ele o movimento do Trump e do Lula fortalece a posição de Lula e reduz a influência de figuras do bolsonarismo como o Eduardo Bolsonaro. Ele se enfraqueceu muito e não vão dar mais bola para ele. Vão dar bola, sim, ele pode ser recebido, vai receber um cafezinho ali e tal, vai ganhar uns tapinhas nas costas, mas o Trump não vai mais mudar a política de Estado. E esse Marco Rubio, ele causou um problema muito grande para o Trump. Por quê? O Trump talvez venha até, segundo eu apurei, até que explicar o envio de uma frota gigantesca de barcos de guerra, né? Submarino, destroyer, tem até porta-avião, caças, é uma coisa enorme que custa bilhões de dólares. O que eles fizeram até agora? Nada. Bombardearam, jogaram 2 bombas em 2 botes, que tinha meia dúzia de pessoas dentro, que ninguém sabe o que tinha dentro daqueles botes. Botes pequenos, né? Botes que tinham, um tinha 11 pessoas, outro não sei quantos tinha, devia ser do mesmo tipo, e ninguém sabe quem é que estava lá dentro. Podia até ser traficante. Agora, alguém acredita que no litoral dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou de qualquer país do mundo, não tenha um barquinho ali cheio de traficante carregando droga? Precisa desviar uma frota dessa ao custo de bilhões? Para que isso? Para nada, né? E isso ele vai ter que dar conta disso, porque lá não é a casa da mãe Joana, não é? Trump errou o alvo e a crise nos Estados Unidos se alastra e está longe do fim. Foram escolhas dele. A economia americana vive um momento de tensão crescente e parte da instabilidade, segundo os analistas, decorre das próprias escolhas de Trump. É isso. Tudo que está acontecendo na economia, a economia está afundando. Por quê? Porque ele impôs tarifas, ele encareceu, não é? As tarifas encareceram para o consumidor o preço do que comprava de fora. Muitas coisas continuaram sendo compradas, mas chegavam mais caro para o
para o mercado estadunidense e o consumidor que paga essa conta. Explodiu a inflação. Manchete de ontem da Folha de São Paulo mostrou a economia afundando e agora ele tem que negociar para tentar reverter o que ele mesmo fez. E, enquanto isso, o Eduardo e a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli, vem o caso deles avançar na Comissão de Ética da Câmara. Eles vão ser caçados agora e vem aí o pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. O STF está só medindo, está terminando os julgamentos da trama golpista, que não terminou ainda, e aí vai chegar a hora. Tudo vai chegar a hora. A linha da Casa Branca mudou e não tem como Rubio ir contra, avaliou o governo brasileiro. O diagnóstico de momento do governo brasileiro é que a linha do presidente norte-americano Donald Trump na relação com o Brasil mudou completamente nas últimas semanas e por essa razão não há espaço para o secretário de Estado Marco Rubio atrapalhar as investigações, as negociações sobre o tarifaço. Por hora, o Trump não sinalizou que quer negociar em troca do relaxamento de tarifas e sanções. A expectativa é que nos próximos dias o presidente americano se reúna com o Rubio e dê as orientações sobre o que será negociado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.